Oh, bom dia, boa tarde, boa noite. Meu nome é Pedro, tenho 21 anos e hoje sobre o financiamento da Lei Aldir Blanc estamos trazendo aqui um vídeo falando sobre música para vocês. O que a gente veio falar é de um gênero que fez muito sucesso na década de 90, né? Começou na década de 80 e fez muito sucesso depois na década de 90. E até hoje é um pouco esquecido, mas a gente vai trazer um projeto falando sobre o quê? Música do Gueto, que é um projeto que eu estou trazendo falando sobre músicas que a gente fala mais da periferia. Esse gênero, por si só, já vem bastante da parte da periferia e do gueto, né? Que é o gênero funk metal. Funk metal, como eu falei, foi um gênero feito lá na década de 80, mais comercializado ali, que fez muito mais sucesso na base dos anos 90, né? E depois nos anos 2000 ficou um pouco esquecido hoje em dia. Então, o funk metal ele não tem nada a ver com o funk carioca que a gente está acostumado a ouvir hoje em dia aqui no Brasil. Mas eu vou explicar o que é o funk e como se tornou também o funk carioca hoje em dia. O que a gente precisa começar a entender dessa parte de música é que o começo disso tudo, qual foi a primeira música aqui? Funk, o que a gente vai falar é do funk primeiro, porque o funk metal, o metal é da música mais pesada, do heavy metal, que veio mais dos anos 80. O funk já veio algo dos anos 60, lá nos Estados Unidos, com grupos de cantores como James Brown, Earth, Wind and Fire, que já começavam lá nos anos 60, eles faziam estilos de rodas black, né? Que era o quê? O pessoal mais pobre da periferia, lá dos Estados Unidos, se juntavam numa festa onde eles gostavam só de ficar dançando. As músicas tinham esse cunho musical que só se falava no caso de dança, de festa, né? Não era nada referente ao gueto ainda, mas todo mundo sabia que aquela música era geralmente feita pelo povo que era mais ali da parte pobre, o proletariado dos Estados Unidos. Já nos anos 70, fez muito mais sucesso com a base do disco, né? A música disco, como outros Bee Gees, né? E tem muitos outros grupos que também fizeram muito sucesso nessa época. E aí, né, nos anos 70 você já tinha um rock. Só que era assim, né? O rock era mais feito ali pela Inglaterra e o disco, o funk, era um negócio dos Estados Unidos. E muito disso, né, muito desses grupos, infelizmente, não se batiam muito. O pessoal do rock era meio preconceituoso com o pessoal da disco, ou da funk, da soul music. E da disco, da funk music, falavam a mesma coisa. Rock não tem ritmo, não sabe dançar, sabe? Então tinha muito preconceito nas duas partes. Ninguém não gostava do outro, não se trombavam, né? Pois bem, foi aí que nos anos 80... bandas como Red Hot Chili Peppers, Bad Brains começaram a juntar os estilos. Começou a fazer uma coisa mais na pegada do funk, mas também ao mesmo tempo pro rock. O que tinha muito dessa coisa também tinha a ver com questões raciais. Vou explicar para vocês porque muitos dos roqueiros viviam no sul dos Estados Unidos, né? Muitas bandas de rock como Lynyrd Skynyrd era tudo lá do sul dos Estados Unidos, Texas, né? Texas, o Alabama. E lá, nos anos 70, 60, era um local muito preconceituoso. E nos Estados Unidos, para quem não sabe muito bem, mas nos Estados Unidos tem muito aquela divisória do Brooklyn, né? O Brooklyn tem mais pessoas negras, então pessoas brancas lá é um pouco mal vista. No Texas, nos anos 70, então, um negro era completamente passado racismo imediato na mesma hora. Pois bem, então nunca começaram em juntar esses dois gêneros. O que eles fizeram? O funk metal falava contra o racismo, né? Era contra o racismo, pegava a letra divertida do funk, né? De dançar, de se divertir, das noites, da felicidade em tudo isso, e pegava ainda a letra também do rock, que falava geralmente sobre assuntos abordados mais de questões sociais, até questões de mentais, né, como depressão e outros assuntos até um pouco bravos. Mas o funk metal tentava tirar essa parte triste, deixar sempre tudo mais feliz. Por isso que era um gênero conhecido como o gênero feliz dos anos 90, né? E aí, como as bandas foram fazendo, então eles geralmente pegavam aquelas bandas, aqueles grupos, como Earth, Wind and Fire, James Brown, que já tinha mais aquele swing, né? Aqui, deixa eu pegar. Tinha mais aquele jeito de tocar.
que era o que os negros, o que o pessoal da periferia do gueto lá dos Estados Unidos falavam: ah, branco não tem ritmo, né? O rock não, só serve para mão pesada. Porque enquanto isso, quando eles faziam isso aqui, os roqueiros já utilizavam mais. Usando o exemplo Black Sabbath, mas não estou dizendo que o Black Sabbath estava incluso nessas conversas. A gente nunca viu os membros do Sabbath falando sobre outros gêneros musicais. Mas era isso que acontecia. Então você vê, Black Sabbath só paletada para baixo. O rock nos anos 70, nos anos 60, mais paletada para baixo. Já o funk já tinha aquela batida, aquele swing, né? E aí, como foi na época quando eles juntaram assim? Foi uma coisa muito grande. Algumas pessoas não gostaram quando viram Red Hot Chili Peppers, Bad Brains. Depois, nos anos 90, Infectious Groove e muitas outras bandas, eles não gostaram daquele swing, né, com o rock. Odiaram. Eles falaram: ah, você tá juntando, tá tudo errado, não devia ser assim. Muitas pessoas não gostaram, principalmente porque o vocal vinha da parte do rap. Onde o rap, ainda nos Estados Unidos, esse aí era muito pior. Porque o funk já falava sobre o quê? Funk music, soul music falava sobre o quê? Sobre dançar, sobre festa, sobre curtir. O rock já falava sobre outros assuntos. E o rap falava sobre o quê? Sobre o proletariado, de como era difícil viver na periferia dos Estados Unidos, da mesma forma que era o rap brasileiro aqui. Né? O rap brasileiro é a mesma coisa. O rap nacional fala sobre as questões brabas que todo brasileiro passa no gueto. Né? Quando você sabe que esgoto a céu aberto, parei de madeirite, de vergonha não morri, tô firmão, eis-me aqui, né? Já dizia Mano Brown. Então você já vê que é uma questão de que eles falavam sobre questões sociais. Aí pegava tudo isso, juntava a letra na forma rap, cantando mais rápido, a guitarra na swingada, o baixo no slap, a bateria marcada, que nem rock. Só que a guitarra, em vez de ser só limpa, né? Que só... O que você fazia? Você colocava um drivezinho, né? Colocava um pedalzinho, deixava tudo mais sujo, então ficava... Aí você fazia o que? Você ainda colocava um riff pesado no meio disso, então ficava... Entendeu? Nessa pegada aqui, que fez muito sucesso nos anos 90. O pessoal diz: ah, mas isso foi único na época. Porém, um dos maiores gênios da guitarra, se não o maior gênio, foi Jimi Hendrix. Ele já fazia uma coisa parecida. Então você tinha ali o riff que o Hendrix podia ter feito, né? Hendrix podia fazer isso aqui em Purple Raze. Certo? Mas ele não, ele já usava esses mesmos acordes aqui que utilizavam no funk, né? Só que você bate com mais ginga. Ou seja, já era uma mistura. Entendeu? Então já tinha tudo isso, já tinha criado já. Só que o Hendrix foi lá nos anos 60, ele utilizou isso quando o funk ainda nem era tão popularizado, tanto nos Estados Unidos quanto em qualquer outra parte no mundo. Em 68, o Hendrix já fazia coisas desse tipo. Pois bem, nos anos 90 fez todo o sucesso o funk metal, já dizendo sempre ali da parte do proletariado, sempre foi uma música que passou muito preconceito nos Estados Unidos. Os mais conservadores possíveis odiavam, porque além de juntar o gênero que não fazia sentido para eles, né? Tinha ainda aquela classe do white trash, que era geralmente os brancos pobres, que também tinham nos Estados Unidos, que eles também, alguns mais preconceituosos, falavam white trash, que era branco lixo, é o termo utilizado para os brancos que trabalhavam em classes operárias. Porém, era também porque eles não tinham tanto problema ali de viver no subúrbio, onde não só tinha brancos, quanto tinha negros, e eram pessoas que viviam tudo junto. Isso acontecia muito na Califórnia, mais pro lado de São Fernando do Valley. São Fernando do Valley tinha muito isso. Era todo mundo misturado, ticano, né, mexicano, negro, mestiço, branco, todo mundo junto. E o funk metal veio muito de lá, da Califórnia, totalmente. O funk metal é total da Califórnia.
E por quê? Porque lá se encontrava todo tipo de pessoas sem preconceito. Então muitas bandas como Infectious Groove, que é uma das maiores bandas de funk metal, se não a segunda maior depois de Red Hot Chili Peppers, eles, no caso, eram uma banda feita por mexicanos, porque era uma banda por mexicanos, negros, todo tipo de raça, para mostrar que eles eram totalmente contra preconceito, né? E aí foi onde o funk metal se popularizou nos anos 90, veio todo esse contraponto dizendo não ao preconceito. Além disso tudo, falando sobre música do gueto, que é o nome do nosso programa aqui, era a música do gueto. Então, só quem gostava era realmente o pessoal de lá. Né? No Brasil, a popularização do funk metal foi um pouco menor. O pessoal nos anos 90 ainda gostava bastante, mas o que pegou aqui no Brasil nos anos 90 foi a moda do hardcore. Né? Então você tinha bandas como Raimundos, que já tinha essa pegada mais de hardcore, mesmo juntando ali o forró, se tornava o forrocore, né? Mesmo assim, o que nos anos 90 pegou foi outra coisa. Porém, nós temos bandas que também utilizaram disso. Foi uma das bandas mais sucesso, foi o... como se diz? De Ouro Preto, no caso, né, que fez o álbum Vértigo. O álbum Vértigo dele é um álbum que você vê que não fez tanto sucesso aqui no Brasil assim, quanto a banda dele, Capital Inicial. Quando ele saiu do Capital Inicial, de Ouro Preto, que era o vocalista, saiu lá na década de 90, ele formou uma banda com uma porção de caras, uma equipe espetacular, que era funk metal puro. Então você tinha os riffs que os caras faziam nessa pegada aqui, olha, sabe, ó. Sabe? Totalmente funk. Uns riffs que geralmente aqui no Brasil o pessoal não fez tanto funk metal assim. Tem muitas bandas no underground, até hoje tem bandas no underground. Mas, sabe, não foi nunca algo estralado, como foi o hardcore. Começou com Raimundos, lá para os anos 2000 já tinha CPM 22, Dead Fish, que fez um sucesso explosivo aqui no Brasil, né? Então não era nada levado a esse nível, mas fazia um certo sucesso no underground. Outra banda que aqui no Brasil, essa já foi lá para 94, 95, ela não era funk metal. E acho que ninguém vai dizer nunca que foi nessa pegada. Mas você tinha uma guitarra swingada, né? O cara cantava de uma forma mais rap, só que tinha os elementos do Brasil. Foi o Chico Sainz e Nação Zumbi, no caso, né? Chico Sainz tinha muita música que usava os, né, sabe, os riffs, geralmente já com a guitarra limpa, né? Pois o Chico Sainz mesmo dizia que adorava o funk soul dos Estados Unidos dos anos 60 e 70. Então, você tinha riffs do Nação Zumbi que era tipo... sabe, riffs nesse nível, que era um riff bem funk. E eles faziam tudo nessa pegada, tudo... enfim, não vou ficar muito tempo aqui, mas isso aqui no Brasil fez muito sucesso, Nação Zumbi, né? Principalmente com a Maracatu Atômico, essa música explodiu no final ali dos anos 90. E eles faziam nessa pegada do funk. Nunca foi considerado um grupo de funk metal, né? Eles eram uma banda de rock com, sei lá, uma levada de maracatu, algo do tipo. Só que aí, no caso, acabou os anos 90, o Brasil ficou com mais ou menos isso aí de funk metal. No underground a gente teve até um pouco de rebuliço, mas de grande sucesso nada. Já nos Estados Unidos, nos anos 2000 também acabou, tá ligado? Parou por ali, o que deu origem ao quê? Ao New Metal. O New Metal era o funk metal, basicamente, o baixo estralado, o vocal de rap, falando sobre questões, aí já tirava a questão de felicidade, o New Metal já era questões raciais ou questões de dificuldade do pessoal proletariado ou até dificuldade mesmo da pessoa em si. Então o New Metal já tinha uma outra vibe, só que aí já utilizava guitarras dropadas, no caso que é baixo tom, tudo mais pesado, né, paletada sempre para baixo, né, geralmente não era paletada alternada, ou swing, ou algo do tipo. O funk metal parou lá nos anos 90 e até hoje a gente nunca mais teve uma explosão dele assim. Não é como o metal que sempre reviveu de outra forma, ou o próprio funk, que nos anos 60 era funk.
Nos anos 70 foi disco, nos anos 80 já se tornou dance, sabe? Então, esse tipo de música foi sempre aumentando, se popularizando. No Brasil, essa palavra que eu disse, funk metal, também pode não ter se popularizado por um motivo, que foi a popularização do funk carioca. Aqui no Brasil acontece o seguinte, nos anos 70 chegou o funk com as bandas Black Hill, né, o movimento Black Hill, que era bandas que geralmente faziam sucesso ali da área, tocavam geralmente sons instrumentais, né, fazia bastante sucesso também. Não a mesma coisa, mas temos também como se diz, o Gil mesmo, Gilberto Gil, que também fazia alguns sons na levada disco, mas nada muito pesado, era sempre do funk. O que acontecia? Grupos, cantores como Cassiano, Paulo Diniz, esses caras, eles geralmente faziam músicas em shows que era a mesma coisa que lá nos Estados Unidos. Olha que engraçado que geralmente eles nem sabiam disso. Era totalmente sem querer. Faziam o quê? O pessoal da favela, o pessoal mais pobre, se juntava num salão de festa e ficavam ouvindo música deles ou iam no show deles. Era geralmente isso, né? Deixa eu tirar o óculos aqui. Então, era geralmente isso que faziam, né? O pessoal do pobre do Brasil fazia dessa forma. O que aconteceu? O funk se popularizou como a música do gueto, a música do pessoal mais pobre, né? A música como se diz? Das festas black, né? Eles chamavam assim a festa black, movimento black, que era a festa do pessoal dançar. O funk começou de lá. Pois bem, a palavra funk já foi vinculada ao pessoal do proletariado aqui do Brasil, do pessoal da favela do Brasil, pessoal pobre, pessoal do gueto, né? Pois bem, nos anos 80, o funk mudou lá nos Estados Unidos. O funk que já tinha virado disco, virou dance. Aqui no Brasil, meio que continuou, fez ainda sucesso, Paulo Diniz, Cassiano, esses mesmos cantores que eu citei antes. Aí, nos anos 90, o funk continuou, só que aí eles mudaram o funk. Aí começou a ser aquele funk que a gente conhece, típico dos anos 90, né, que tem a batida, sabe? Aquele funk geralmente que passa naquelas novelas mais antigas dos anos 90. Esse funk aí que começou a estrelar aqui no Brasil. E por conta dele, a popularização da palavra funk começou a ser. Todo mundo fala, é funk, é funk. E começou a se popularizar por conta disso. E aí chegou os anos 2000 até hoje, foi evoluindo a chegar no que é hoje. Tem o funk carioca, funk paulista, tudo no final virou funk. Porém, eles não vêm do... Como se diz? Eles não vêm da fórmula original que veio o funk lá dos Estados Unidos. Né? Não tem as mesmas coisas. Até nos Estados Unidos, se você reparar, o dance, que era já feito geralmente por computador, já tinha fugido da sua essência real, que eram as guitarras com... Já tinha fugido dessa parte swingada, né? Lá nos Estados Unidos já tinha fugido, por que aqui no Brasil também não fugiu? E fugiu dessa forma que hoje a gente considera o funk. Depois foi se popularizando ainda mais com o funk ostentação, né? Que aí também já viu uma parte do rap, de querer ter dinheiro, as correntonas, carrão. E isso tudo foi mudando aqui no Brasil, foi calcando de uma forma diferente. Por isso que aqui no Brasil a gente não tem o famoso funk metal, porque o funk metal veio nos anos 90. E lá nos Estados Unidos eles não tinham aquele gênero do funk que era aqui. Lá eles tinham um outro tipo, tinha o funk do swing, né? O funk que tocava nas festas dos anos 60, que algumas pessoas já cresceram ouvindo. Exemplo, Red Hot Chili Peppers. Então os moleques cresciam ouvindo aqueles funks, quando diziam, mano, tá fazendo metal, rock tá fazendo sucesso aqui na Califórnia. Por que a gente não pega aquilo que a gente ouvia em casa, aquela música boa, e não junta os dois? Então essa foi a pegada da ideia. Aqui no Brasil não teve isso, porque aqui no Brasil o funk já tinha se tornado outra coisa. Então o pessoal ia, funk metal, mas o funk é outra coisa, pô. Como assim, funk metal? É um metal diferente esses aí que vocês estão fazendo, é isso que eu ia dizer. E por isso que não foi tão bem popularizado quanto o hardcore, né? Que o hardcore aqui no Brasil, nos anos 90, Ratos de Porão, Raimundos, uma renca de banda fez muito sucesso, né? E aí, como eu estava falando aqui, a gente falou sobre isso, né? Sobre o funk metal. Funk metal é um gênero muito bacana, galera. Foi um gênero que não se popularizou muito bem aqui no Brasil, lá nos Estados Unidos foi muito bem, até ficou um pouco também no underground, por isso que foi esquecido.
e se tratava sempre geralmente de questões de músicas que falavam sobre o povo do gueto, né? Pessoal que passava alguns perrengues lá. Hoje em dia as bandas que estão ainda aí ativa é o Red Hot Chili Peppers, apesar desse aí Red Hot Chili Peppers não ser mais tão funk quanto era nos anos 80 e 90, mas ainda está nativa, né? O Infectious Groove, que voltou há pouco tempo, Faith No More, Living Colour, Fishbone, tem muitas que até hoje estão nativa, mas infelizmente não fazem o mesmo sucesso que era na época. Bom, galera, e referente a tudo isso que eu falei, espero que vocês tenham gostado aqui do assunto, né? Eu vou explicar para vocês aqui mais alguma coisa aqui sobre o funk, que é explicar como faz, porque a galera fala assim, é difícil, né, tocar isso e tal, mas é por causa do swing, porque o funk nada mais, nada menos é do que o quê? Na época dos Estados Unidos, o pessoal, eles não eram estudados. Geralmente as bandas, os caras dos grupos não eram estudados. Guitarristas das bandas mais famosas de funk não eram estudados. O guitarrista do James Brown não era estudado, o primeiro. Então, o que o cara fazia? O cara fazia uma genialidade de fazer. Isso aqui já era muito difícil. Não sei se foi esse mesmo guitarrista que não era estudado que fez isso. Mas o que os caras faziam? Tinha muito grupo que você segurava aqui em qualquer nota. Qualquer nota, só que você tinha que abafar as outras. Entendeu? Ó, você tá abafando, ó. Abafa aqui e abafa aqui. Entendeu? Se você quiser, você precisa abafar aqui, mas tem que abafar aqui. Porque você vai bater só nessa. Você tem que conseguir bater só nessa nota. Que é casa 9. 9? Isso, casa 9. Terceira corda. De baixo pra cima. Aí, ó. Entendeu? Simples. Você bate aqui uma vez, você desce. Entendeu? Desce uma vez, sobe. E você só bate uma vez, ó. Você bate uma vez. A segunda vez que você subir, você bate também. E bate aqui a mão. Pra dar esse... Então fica. Entendeu? Aí você pode fazer outras coisas que geralmente eles faziam, né? Você tá aqui, ó. Você faz só um. Isso aqui tranquilo, né? Tá na casa 9, da terceira corda. Vai pra casa 11. Depois, na quinta corda, corda Ré, né? Você faz também na casa 9 e também na casa 11. Então, o que você pode fazer também? Uma pestaninha aqui, ó. Isso também vai dar uma vibe funk, ó. Entendeu? Então, geralmente você utiliza isso. Quais são as notas que também o pessoal do funk utiliza muito? Essa aqui, olha, que é na casa... Você pode fazer, na verdade, em qualquer casa, mas eu vou utilizar aqui a casa 7 da Lá. Começa pela casa 7 da Lá. Casa 6 da Ré. Casa 7 de qualquer outra depois. Então, ó, você faz essas duas. 7 da Ré, 7 da Lá, 6 da Ré e depois 7 em todas as outras de baixo. Ó. Essa nota aqui o pessoal do funk utilizava muito nos Estados Unidos, né? Então você fica... Entendeu? Se você quiser, você pode fazer aqui. Você faz em qualquer lugar e você pode já estar criando. O importante sempre é aqui, ó, o funk, independente do que esteja acontecendo aqui nessa mão. O importante é a munheca. Você tem que ter uma munheca agilidosa, tem que ter o ritmo, né? Tô batendo em uma corda só, em uma nota só, a música inteira.
entendeu? É algo bem simples, bem rápido, né? Fiz muito isso, eu moro, né, no condomínio Esmeralda, e já teve uma galera que eu expliquei, tocando, uma criançada que tava pegando no violão, expliquei como fazer isso, ó, como o funk começou, o que vocês gostam, sabe? Já mostrei em alguns outros lugares, né? E explicando assim para as crianças, que aí elas entendiam, né? E era algo bem simples, bem rápido. Todo mundo gosta de fazer, é algo que exige um pouco de técnica aqui, mas é tudo na base daqui. Por quê? Porque o pessoal, o proletariado, não tinha dinheiro para estudar nos Estados Unidos. Não era todo mundo que era estudado de música, né? Foram estudar muito depois. Então, o funk já começava com... já tinha um ritmo, então você já mandava um ritmo para você, o guitarrista já só fazia isso e acompanhava. E foi assim que foi fazendo sucesso. Bom, galera, eu espero que vocês tenham gostado aqui do vídeo. Expliquei um pouco hoje do que é o funk metal, né? O que foi a junção do gênero do funk com o gênero do metal, do rock, que formou esse gênero tão bom lá nos anos 90, que é o meu gênero musical favorito. E eu indico vocês a ouvirem bandas de funk metal, porque é algo muito diferente, algo muito novo. Até hoje é algo diferente. Você ouve uma banda de rock, só que com uma guitarra, um baixo no slap, uma guitarra swingada. E eu tô sempre falando sobre música, eu tô sempre explicando, geralmente para crianças, né? Porque geralmente tem aquela ideia linear, pessoal da favela, tem aquela ideia linear de que é só o funk. Sempre explico outras músicas, apesar de, pelo meu cabelo, parecer mostrar que eu sou roqueiro, eu sou um cara totalmente sem preconceitos musicais e tô sempre mostrando outros gêneros musicais. Tem MPB, tem o funk, tem o soul music, tem o rock, né? Tem 1000 gêneros musicais. E eu sempre tô ensinando a galera, uma vez a gente batia no tambor, sabe? Batendo no tambor, a galerinha já fazia um som. Fica tudo muito bacana. Espero que vocês tenham gostado do vídeo e até a próxima.